Bom, vamos lá, gente, dando continuidade aqui nas perguntas. Pergunta que me foi feita. Professor, eu queria entender sobre mundos paralelos. O que seria isso? Existe? Como é que é? Bom, vamos lá. Mundos paralelos. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: mundo paralelo, a gente tem que tentar vislumbrar a possibilidade dentro de uma metafísica, dentro de uma filosofia de possibilidades, ok? Por que eu estou falando isso daí? Porque não tem como provar. Se eu não tenho como provar, como que eu posso falar assim, não, nós vivemos num mundo paralelo? É assim, existe um outro universo espelhado conosco, existe outro planeta Terra espelhado conosco e nós estamos fazendo ali. Bom, eu acho, na minha probabilidade, eu acredito muito mais que possa ser nós estarmos em outro lugar, igual o filme do Avatar. Eu estou em outro lugar, conecto com o equipamento, como se fosse um videogame, e conecto nesse robô biológico que aqui estamos. E a gente executa tarefas de matéria que para nós é importante, do que o próprio mundo paralelo, existência paralela. Mas é possível? Claro que é possível. Tudo é possível por um Deus onipotente. Se existe a onipotência, é possível. Agora, dentro da lógica cadencial que nós temos, eu acho que não. Paralelo assim, dois mundos idênticos. O que eu faço aqui, eu estou fazendo no passado, tenho o presente, do futuro, então eu estou revivendo tudo. Sabe por que não tem muita lógica? Porque se eu já estou no futuro, para que eu vou querer reviver um passado? Se eu estou no presente, para que eu vou querer viver o futuro? Se eu estou sempre no presente. Então, a presença, o presente é presente. Então, é por isso que eu pego e falo, mas não teria como voltar no tempo? Tem! A sua lembrança é voltar no tempo. Nesse sentido, tem. Você pode entrar em coma e viver 20 anos atrás? Eu posso fazer você ter uma indução hipnótica, por exemplo, e fazer você continuar sua vida como se você estivesse vivendo lá, através de um sonho? Pode. Se eu acreditar que eu estou num robô biológico dentro de um videogame do outro lado. Aí é possível. Agora, dentro de uma lógica, como nós vivemos hoje aqui, do jeito que nós estamos, em humanos, em matéria, não acredito, tá? Mas vai ter gente que vai me xingar pra bocada aí. Mas é uma posição minha, dentro do que eu estudei. Mas é que nem eu falei, tudo é possível. Não significa que não pode acontecer, mas dentro do meu conhecer hoje, daqui 20 anos pode ser outra coisa, conforme as descobertas que os cientistas fizeram. Mas dentro do meu conhecimento hoje, eu não acredito nos multiversos, tá? Nessa questão de mundo paralelo. Porque o que é paralelo? Paralelo é o seguinte: paralelo tem uma linha. O que é um paralelo? Isso aí é qualquer regra básica de matemática e de... Como é que fala? De símbolos. Eu esqueci até os nomes da matéria, que faz tanto tempo que eu tenho. Então é o seguinte, paralelo. O que é paralelo? Paralelo são na mesma linha. Então eu tenho linha, certo? Eu tenho uma linha que está dentro do paralelo. Ela pode ser tanto para um lado quanto para o outro. Ok? Então não interessa se o sentido é para cá ou se o sentido é para lá. E o de baixo, se o sentido é para cá ou se o sentido é para lá. O paralelo significa que ambos estão no mesmo caminhar. Se eu estou caminhando para cá, eu estou em paralelo com lá. Estou passando praticamente no mesmo caminho. Seria mais ou menos isso. Tá? O paralelo é isso daqui. Então o que ele fala quando eu falo mundos paralelos? Para a gente entender a pergunta. Porque isso aí muita gente fica falando e batendo nessa tecla, e a gente precisa desmistificar isso daí. O que eles pegam e falam? Eles falam o seguinte, que dentro da física quântica, eu tenho o emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico. Dentro do emaranhamento quântico, eu faço o seguinte, se eu toco algo aqui,
ele está totalmente relacionado com outro que está aqui. É como se fosse o tal do salto quântico, o emaranhamento quântico junto com o salto quântico. Por isso que tem uma possibilidade. Aí o que acontece? Ele pega e fala o seguinte: eu posso estar aqui e aqui ao mesmo tempo? Pode, devido o que se foi constatado dentro do laboratório da dupla fenda, que ele fala que quando eu tenho duas possibilidade, então eu tenho dois mundos, então são duas possibilidades, ele pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Bom, eu acredito que nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. O efeito da dupla fenda, para mim, eu, Ricardo, isso daí ainda não foi provado, só se provou o fenômeno, mas não se consegue provar mais, que é o seguinte: na verdade, a nossa barreira, que é a barreira da luz, a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, essa barreira da luz, a velocidade da luz, eu acredito que o átomo passe isso. Então é por isso que, como nós utilizamos somente equipamentos dentro dos nossos laboratórios, que ele trabalha em cima da máxima de velocidade, que é a velocidade máxima detectada, que é a da luz nossa, então a gente consegue enxergar dois lugares ao mesmo tempo. Então eu consigo, através da dupla fenda, enxergar dois do tempo. Mas eu acredito que, e se for em vez de 300 mil metros por segundo ou quilômetros por segundo? Agora de cabeça já até me lembro, esqueci. Mas se eu conseguir dobrar de 300 para 600, quando eu for fazer qualquer experiência, eu vou ver ele nos dois lugares, simples assim. Então é também uma possibilidade de não existir mundos paralelos, mas que a velocidade atômica é muito maior do que a velocidade da luz. Isso daí eu acho que já tem gente estudando aí, já tem alguém que já andou provando algumas coisas por aí, tá? Parece que teve até gente que ganhou prêmio, alguma coisa nesse sentido. O problema é provar que existe velocidade além. Então fica como teoria, porque não existe nenhum equipamento que consiga fazer alguma prova, porque todos os nossos equipamentos visuais, se é visual, é luz, porque a nossa frequência visual que nós enxergamos é frequência luminosa. Se é frequência luminosa, o máximo que ela pode atingir é a velocidade da luz. A do som é mais lenta. E a frequência gama? E a frequência coisa? Será que ela não é muito maior? Eu não tenho como pegar e medir ela saindo de um ponto e indo para o outro, porque os meus sensores não são capacitados para tal. Eu preciso ter algo que consiga gerar aquilo e trabalhar com aquilo para pegar de um ponto até o outro, para eu falar assim, ó, a distância média dele é de tanto, o delta S, distância média vai ser disso aí. Entenderam? Então tem essa questão. Então essa questão do emaranhamento quântico, com o salto quântico, tanto com o salto quântico, ele pode ser quebrado, a explicação dele pode ser totalmente quebrada com o efeito da velocidade desse salto quântico, por exemplo, ser muito maior do que a velocidade da luz. Por isso que a gente acha que ele sai de um ponto e aparece do outro ponto instantaneamente, mas não é, ele tem que sair de um ponto e para o outro. Agora, outro exemplo que é interessante, dentro do emaranhamento quântico, se eu pegar um átomo que está aqui, emaranho ele aqui, pum, relo um com o outro, faço um emaranhamento, fico com um aqui e mando o outro para a Lua, se eu pegar, ele está girando para esse lado, ele está girando assim, ó. O outro automaticamente gira igual, certo? Se eu giro ao contrário aqui, ele também gira ao contrário lá, pode ser lá na Lua e tudo mais. Como que se detecta isso? Como que alguém conseguiu fazer isso? Dentro do experimento, dentro de laboratório. Experimentando o quê? Dentro da visão. Frequência máxima, visual. Ah, mas eu vou fazer isso lá na Lua, porque nós fizemos por vários quilômetros. Tudo bem, então você fez lá de vários quilômetros. Como é que você detectou que a velocidade daquilo é igual a de a luminosa? Como é que você passou uma informação de um para o outro? Você consegue fazer isso? Não, sempre vai ser inferior da luminosa. Por mais que ele fale assim, eu vou ligar uma fibra ótica direto daquele ponto até aqui, tem desgaste, cara. A luz dentro da fibra, ela também tem uma velocidade.
E ela também vai ter aquilo lá. E essa velocidade é a limitação. Quando a gente vê que troca instantaneamente, na verdade pode ser que a velocidade é muito superior do que foi descoberto da velocidade da luz. Então, mundos paralelos, professor, posso ter vida aqui, no nosso lar, tudo igual, é idêntico? Não, cada um é um período. Nós vivemos o presente. O que acontece é que tem pessoas que vivem numa velocidade muito mais rápida e outras numa velocidade muito mais lenta. Então seria mais ou menos assim, há 2000 anos atrás, até agora, como que o pessoal evoluía e vivia? Não é lento, tudo lento, nada acontecia, não tinha carro, não tinha nada. De repente aumentou a velocidade de tudo. Agora a gente consegue descobrir coisas novas rápido. Nos últimos 200 anos nós conseguimos desenvolver tamanha velocidade que não se compara jamais com o passado. Então eu poderia dizer que eu estou num mundo paralelo muito mais rápido do que o mundo do passado? Pode, só que se você voltar a viver como naquele mundo passado, tudo lento, você volta naquela vida passada, mas você não vivencia tudo o que aconteceu. Seria mais ou menos assim, eu vou corrigir meus erros, volto para o passado, corrijo, volto, sabe, tipo de volta para o futuro? Não, isso aí não, gente. Desculpa, mas dentro do que eu estou de conhecimento hoje, jamais a verdade absoluta, dentro do que eu entendo hoje, não é possível. Mas se a velocidade for tamanha tanto por tempo, não, cara, porque é sempre daqui para frente, a experiência não volta para trás. Depois que eu absorvi uma experiência, eu não volto para trás. Só se eu pagar ela inteira e depois eu volto. Então, se eu vivi outras vidas, venho para esse corpo, coloco os véus para esquecer tudo e volto para trás. Será que é isso? Não. Isso daí não é mundos paralelos, tá? Isso daí essa é a teoria do esquecimento, tá? A gente viveu, não tem como voltar atrás do que foi vivido. A gente pode relembrar, memória, lembrança, igual uma foto que eu tiro e deixo armazenada, guardada em algum lugar. Simples assim. Então, explicando e falando a minha versão particular em cima disso, do que eu já estudei dentro da física quântica, que é conhecida, e das possibilidades da metafísica quântica, eu não acredito que nós tenhamos mundos paralelos. Posso ter mundos similares e idênticos ao nosso. Pode ter um outro planeta Terra igualzinho ao nosso? Pode. Mas não com você lá também, com outra pessoa, com outra experiência, vivendo em um ambiente tal como a que foi criada aqui no planeta Terra. Isso eu concordo e posso falar para você que com certeza exista. Mas de assim viver dois mundos ao mesmo tempo, só se aqui for um videogame. Se nós estivermos igualzinho o planeta Avatar, estamos vivenciando como um videogame. Algo vivido tanto lá, dentro de uma cápsula, né, dentro de uma conexão, de um videogame, do sensor, controlando o corpo nosso biológico aqui no planeta Terra. Aí pode até ser, mas fora isso, não. Para mim, não tem como. Que Deus abençoe mais um prisma de uma possibilidade que possa existir ou não. Que Deus abençoe. Namastê.